Quando a gente é criança, o Papai Noel é uma das coisas mais normais do mundo. Um velhinho sorridente que observa você o ano inteiro. Entra na sua casa de madrugada e deixa presentes enquanto você dorme. Ninguém acha isso estranho. A gente aprende desde cedo que isso é fofo. Mas se você parar por alguns segundos e olhar para essa história sem o filtro da infância, talvez perceba que o Papai Noel não é tão inofensivo assim. Na verdade, ele é meio perturbador. Nesse vídeo, eu não vou falar de teorias malucas ou conspirações. A ideia aqui é só olhar para o Papai Noel do jeito que ninguém costuma olhar. Pensar sobre coisas que sempre estiveram ali, mas que a gente aprendeu a ignorar. Existe um detalhe na história do Papai Noel que quase nunca é questionado. Ele observa você o ano inteiro. Não importa se você está em casa, na escola, sozinho no quarto ou cercado de gente. De algum jeito, ele sabe. A música diz que ele sabe quando você dorme, sabe quando você acorda, sabe se você foi bom ou mal. Se você parar para pensar com calma, isso não parece cuidado. Parece vigilância. É como se desde criança a gente fosse apresentado a ideia de que alguém está sempre olhando, avaliando nosso comportamento, anotando erros. E o mais estranho é que ninguém pediu permissão para isso. A gente só aceitou. Talvez porque, na nossa cabeça, ele não é um estranho. Ele é o Papai Noel. Mas se você tirar o nome e deixar só a descrição, um adulto desconhecido observando uma criança durante o ano inteiro, julgando suas atitudes e decidindo se ela merece recompensa ou punição, isso deixa de parecer mágica bem rápido. Além de observar você o ano inteiro, o Papai Noel também entra na sua casa, de madrugada, enquanto todo mundo dorme. Ele não bate na porta, não pede permissão, não avisa que chegou, simplesmente aparece. A gente ensina para as crianças que isso é normal, que ele vai entrar pela chaminé, ou se não tiver chaminé, por algum outro jeito. Ou seja, ele sempre dá um jeito. Ele caminha pela sua sala no escuro, mexe na sua árvore, coloca objetos debaixo dela, às vezes come a comida que deixaram para ele. E tudo isso acontece enquanto você está inconsciente. Em qualquer outro dia do ano, isso teria outro nome. Seria invasão. Seria alguém estranho dentro da sua casa, que poderia fazer qualquer coisa com você. Seria motivo de medo. Mas no Natal, a gente chama isso de tradição. Talvez porque admitir o quão estranho isso é, estragaria a história. Então a gente prefere dormir, fingir que não percebe, e acordar só quando tudo já passou. Mas e se eu te disser que esse lado perturbador não é um acidente? E que ele está lá desde o início? O Papai Noel moderno vem de várias fontes. A principal é São Nicolau, um bispo do século IV, conhecido por ajudar pobres secretamente. Mas isso é só parte da história. Em muitas tradições europeias, especialmente nos Alpes, São Nicolau nunca andava sozinho. Seu companheiro era o Krampus, uma criatura demoníaca que punia crianças más. Enquanto Nicolau premiava os bons, o Krampus aterrorizava, batia e até sequestrava os maus. A dualidade sempre esteve lá, a recompensa e o terror. Em algumas versões, eles eram a mesma pessoa.
dois lados de uma mesma moeda. Quando a gente fala que o Papai Noel está te observando, originalmente isso não era uma metáfora, era literal. Ele estava vendo se você merecia um presente ou um encontro com um monstro. Com o tempo, suavizamos a história. O Krampus foi deixado de lado em muitas culturas, mas o mecanismo permaneceu. A observação, o julgamento, a lista de bons e maus. Talvez nossa versão moderna seja ainda mais perturbadora, porque o Krampus era honesto sobre sua violência. Nosso Papai Noel mantém a ameaça, mas esconde o monstro atrás de um sorriso. Além de observar, além de entrar na sua casa, o Papai Noel também te julga. Desde sempre a gente aprende que existe uma lista invisível que ninguém nunca viu, mas todo mundo acredita. Nela, você pode ser bom ou mal, e essa decisão não é sua. Pequenas coisas contam: obedecer, ficar quieto, não questionar. Não é sobre quem você é sobre como você se comporta. E no fim do ano, vem o veredito: presente ou ausência, recompensa ou punição disfarçada. Talvez seja por isso que tanta gente associa Natal com culpa, com comparação, com a sensação de nunca ser suficiente. Porque antes mesmo de entender o que é moral, a gente já aprendeu que amor pode ser condicionado. Que se você não se comportar direito, não merece. Existe um outro detalhe na história do Papai Noel que quase ninguém questiona. Ele não trabalha sozinho. A gente aprende desde cedo que os presentes não surgem do nada. Eles são feitos, produzidos em uma fábrica isolada, longe de tudo, no meio do gelo. Os duendes trabalham o ano inteiro, sem pausa, sem férias, sem escolha. A única coisa que a história faz questão de mostrar é que eles estão sempre felizes. Mas ninguém nunca pergunta se eles querem estar ali, se recebem algo em troca. A ideia é simples: enquanto o Papai Noel julga quem merece, alguém precisa produzir. E esse alguém nunca aparece na ceia, nunca recebem agradecimento, nunca são lembrados. São apenas máquinas, apenas uma ferramenta de trabalho. Talvez essa seja a parte mais honesta da história, um sistema onde poucos recebem magia, porque muitos trabalham em silêncio. Então, o que temos aqui? Uma figura que observa secretamente, invade lares, julga moralidades, carrega o fantasma de um monstro, administra uma força de trabalho não remunerada e, sem querer, ensina pequenas artimanhas sociais. O mais fascinante não é que o Papai Noel seja bizarro, é que nós, como sociedade, pegamos todos esses elementos potencialmente assustadores e os transformamos num símbolo máximo de amor, generosidade e magia infantil. O Papai Noel é bizarro? Sim, se você olhar pelas costuras. Mas também é um testemunho do nosso desejo de acreditar em algo maior, de criar rituais, de manter viva a chama da fantasia, mesmo quando a realidade é cheia de furos. Então, neste Natal, você pode enxergar o velhinho como um invasor vigilante, ou pode escolher abraçar a contradição. E aí, você já tinha parado pra... olhar esse outro lado do Papai Noel? Me conta aqui nos comentários qual ponto te fez pensar mais. Se esse tipo de reflexão te interessou, curte o vídeo e se inscreve no canal. Um ótimo Natal para você. E lembre-se, se ouvir barulho no telhado, é só o vento. Eu acho. Aqui foi o Sobra.